O que a história oficial não conta? Você já se perguntou por que a história que aprendemos na escola fala tão pouco sobre as lutas do povo? Enquanto nomes de presidentes, generais e empresários são lembrados com destaque, a trajetória de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que resistiram, construíram e transformaram o Brasil segue, muitas vezes, apagada. Este vídeo é um convite a olhar para trás com olhos atentos e entender por que lembrar os levantes populares é uma forma de preparar o futuro. Vamos descobrir como o povo brasileiro nunca foi omisso. Pelo contrário, sempre esteve em movimento, em luta, enfrentando injustiças e construindo alternativas. A história verdadeira do Brasil não cabe apenas nos palácios. Ela pulsa nas fábricas, nos quilombos, nas periferias e nos prampos. E é hora de contá-la como ela realmente é. O povo como sujeito da história. A teoria marxista ensina que a classe trabalhadora é sujeito da transformação social. Mas isso não é apenas discurso teórico. Na prática, foi o povo trabalhador quem se organizou contra a escravidão, formou quilombos, promoveu revoltas e construiu sindicatos. Não foram atos isolados. Houve método, estratégia e, acima de tudo, coragem. Os levantes populares mostram que, mesmo diante de regimes autoritários e condições precárias, sempre houve consciência política e disposição para lutar. Quando estudamos a história a partir da base e não da cúpula, vemos um Brasil construído por mãos calejadas e vozes silenciadas, mas jamais apagadas. E esse entendimento muda tudo. Revela que o povo não é massa de manobra, mas protagonista da sua própria história. Exemplos concretos, do campo à cidade. O Brasil tem uma longa lista de lutas populares que marcaram sua trajetória. No campo, as ligas camponesas desafiaram o latifúndio nos anos 1950 e o MST segue até hoje como símbolo de resistência e reorganização da terra. Nas cidades, o MTST luta por moradia digna nas periferias e movimentos de juventude negra constroem redes de cuidado, cultura e ação política. Esses exemplos não são exceções. São expressões de um país que se move por necessidade e por esperança. Na prática, cada greve, cada ocupação, cada assembleia popular é uma aula viva sobre democracia, solidariedade e enfrentamento das desigualdades. O povo nunca esteve parado, sempre esteve tentando reescrever sua história com as próprias mãos. Contra a narrativa da apatia do povo brasileiro. Uma das maiores mentiras contadas sobre o povo brasileiro é de que ele seria apático, preguiçoso ou indiferente à política. Essa narrativa tem uma função: justificar a desigualdade, culpabilizar os pobres e desmobilizar as lutas. Quando resgatamos a história real, vemos o oposto. O povo resistiu, organizou, reivindicou e enfrentou a repressão, muitas vezes com a vida. O silêncio da história oficial não significa ausência de luta, significa censura. Mostrar essas lutas é também desmentir o preconceito, romper o ciclo da invisibilidade e afirmar a capacidade política do povo. O Brasil não é um país sem memória. É um país com uma memória que precisa ser desenterrada, contada e valorizada. O futuro começa com o passado. Por que tudo isso importa hoje? Porque as lutas do passado são as sementes das vitórias do presente. Direitos trabalhistas, acesso à terra, ao voto, à escola pública, à saúde, tudo isso foi conquistado com enfrentamento. Quando esquecemos esses levantes, corremos o risco de acreditar que nossos direitos caíram do céu. Não caíram, foram arrancados com esforço, organização e sacrifício. E para os desafios de hoje, como a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência estatal, o exemplo dos que vieram antes é farol. Honrar os que lutaram é continuar lutando. Valorizar o passado é construir o presente com dignidade
e preparar o futuro com coragem. O povo brasileiro sempre soube disso e agora, mais do que nunca, precisa lembrar. Se você também acredita que a história do Brasil precisa ser contada por quem construiu este país de verdade, se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender por que o povo brasileiro nunca foi e nunca será passivo. Aqui, a gente recupera o que a história oficial esconde, a força do povo, a coragem da luta e o poder da organização. Comente aqui embaixo qual levante do povo brasileiro mais te inspira. Vamos fortalecer essa rede de memória e resistência. O Brasil precisa lembrar, para poder mudar. E você faz parte disso. Ficamos por aqui.